chamo a Jesus. Os seres humanos buscam soluções para as enfermidades que estão na alma, em um Jesus paralelo, um Jesus que está preso em um crucifixo, em um Jesus feito de gesso, de madeira, de concreto, de louça. Os seres humanos tentam se livrar das consequências dos pecados fazendo penitências, carregando uma cruz na beira de uma rodovia, andando de joelhos, se confessando para homens que não podem perdoar pecados. Os seres humanos não podem retirar as consequências dos pecados que estão na alma. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo escreveu que esse é o salário que irão receber os que levam uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus. Os pecados vão se acumulando na alma do pecador, depois a morte chega, e com a morte vem o presídio de Deus, que é o inferno. Depois do inferno vai chegar o lago de fogo, no julgamento final da humanidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ler também no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 9 ao 13, tribulação e angústia sobre toda a alma dos que praticam o mal, glória porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. No versículo 9, o apóstolo Paulo deixou bem claro que vai chegar na alma, tribulação e angústia, para todos os que praticam o mal. O mal engloba tudo: prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, adultério, vícios. Quem está preso nos vícios, está praticando o mal para o seu corpo, vícios do álcool, da nicotina, da cocaína, da maconha. O corpo humano tem que ser o templo do Espírito Santo, e não depósito de vícios, nem prostíbulo. Quem crê, e adora deuses feitos de gesso, que não veem, não andam, não ouvem, também está praticando o mal perante Deus, porque só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas, e também Jesus Cristo, o Filho de Deus. No versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu que haverá recompensa para os que praticam o bem, na obediência da palavra de Deus, glória porém, e honra e paz para os que fazem o bem. No versículo 12, o apóstolo Paulo deixou bem claro que todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Todos os que acham que não precisa obedecer os mandamentos de Deus, serão julgados pelos mandamentos de Deus. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Sob a lei de Deus, acham que não precisam de obedecer os mandamentos de Deus. Meu corpo, minhas regras. Não querem abandonar a prostituição, não querem abandonar o adultério, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Versículo 13, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados. Não adianta só ler e ouvir alguém pregando a palavra de Deus, tem que pôr em prática na vida a palavra de Deus. Os que praticam a palavra de Deus serão justificados perante Deus.
Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 ou 2, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 1, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Essa paz vem para aqueles que se arrependeram dos pecados, se confessaram para Jesus Cristo, fizeram o batismo que Jesus mandou fazer. Os pecados dos pecadores arrependidos foram perdoados. As consequências dos pecados saíram da alma dos pecadores arrependidos. Então a paz de Deus chegou na alma de quem se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que pode justificar o pecador perante Deus. Versículo 2, temos entrada pela fé a esta graça, e estamos firmes, na esperança da glória de Deus. Graça é dom imerecido. Ninguém escapará da condenação do inferno por conta própria. Não adianta só praticar boas obras, o céu não está à venda. Não adianta fazer penitência, a penitência Jesus já fez. Prezado ouvinte, você tem que ser justificado perante Deus por Jesus Cristo. Não fique esperando a vida passar, deixa a vida me levar, vida leva eu. O negócio é cair na gandaia, pecar à vontade, sabe? A vida é tão curta. Ficam esses fanáticos religiosos falando que o inferno vai chegar para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar a vida, isso sim que é bom. O que é isso? Assim pensavam os que já moram no inferno. Eles estão arrependidos pela péssima escolha que fizeram estando ainda vivos. Agora eles estão ouvindo que o inferno existe, que é do jeitinho que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. Jesus disse que no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. O lazer no inferno é ficar contando os vermes que moram lá. Quem vai morar no inferno já não tem mais direito de ser salvo por Jesus Cristo. Caiu no inferno já era. Pense nisso, ouvinte. Lembre-se, você tem que ser justificado por Jesus Cristo. Você tem que se arrepender dos pecados. Você tem que se confessar para Jesus Cristo. Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. Você tem que invocar Jesus Cristo, invocar a chamar, se arrependa, se confesse, se batize, então você vai ver a diferença na sua vida. Quem te viu, e quem te vê agora, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Você tem que ser moldado, ou moldada pelo Espírito Santo de Deus. Só assim você vai ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. O título do vídeo é: Chama a Jesus. A mãe de Jesus não poderá te salvar, a alma dela está no céu, porém ela não ressuscitou. Ela não pode ouvir a oração de ninguém da terra. O intercessor dos pecadores que se arrependem é Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz, não foi a mãe dele. Pense nisso, ouvinte.